Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. A gente agradece muito pela presença de vocês, né, por estarem conosco nesse sábado de muita conversa, discussão, né, sobre português como língua de herança. Bom, então damos início ao segundo encontro do projeto Vivências em PLH, do primeiro semestre de 2024. Esse projeto ele foi idealizado pela professora Rafaela Pascoal, que é ex-leitora da Universidade Maior de São Marcos, no Peru, e é um projeto que foi iniciado em 2023, né, no primeiro semestre, e no segundo semestre se integrou, né, ao projeto a professora Camila Souza, que é atualmente leitora no Linguitas, na Argentina, e eu, né, a professora Marcela Desotti, que atualmente sou leitora na Udelar, no Uruguai. Bom, o nosso encontro hoje, né, a pergunta que vai direcionar o nosso encontro é como trabalhar com histórias em quadrinhos no ensino de português. Né, e essa discussão vai ser conduzida pela professora Brísida Caldeira. A gente gostaria de agradecer muito, Brísida, por você aceitar, né, prontamente e gentilmente o nosso convite, né, para desenvolver um tema aí que nos interessa tanto para nós, como professores de português, quanto para familiares, né, que buscam a manutenção da língua portuguesa para seus filhos e parentes. Então, eu vou apresentar rapidamente a professora Brígida e, em seguida, eu passo a palavra a você, ok? Obrigada, Marcela, eu que agradeço o convite. Bem, então a professora Brígida Caldeira é doutora em Linguística Cognitiva, em 2021, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Português Língua Estrangeira, em 2018, pela Universidade também do Estado do Rio de Janeiro. É professora de PLH e de PLE na Universidade O Marseille, na França, desde 2021. Atuou como professora de PLH e PLE na Université Rennes em 2018 a 2019, e professora de PLE na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela desenvolve pesquisas sobre o uso de histórias em quadrinhos em turmas mistas de PLH e PLE desde 2016. É também coautora do livro Retratos do PLH no Mundo, por uma teoria de ensino-aprendizagem de línguas de herança, e possui diversas publicações na área da didática do português, sob a ótica da linguística cognitiva. Bom, passamos então a palavra para a professora Brígida. Vamos dar um tempo, né, para que ela possa apresentar esse tema e depois, né, vocês, né, todos os convidados fiquem à vontade para interagir, fazer perguntas, comentários. Professora Brígida. Obrigada, Marcela, obrigada pelo convite, primeiro, muito gentil, muito obrigada, obrigada pela presença de todos, nossa, muita gente, 41, mais de 40 pessoas, 49, tô até com vergonha, obrigada, vai ser ótimo, acho que vai ser ótimo. Então, eu vou partilhar aqui a tela. Marcela, você pode me dizer quando funcionar, por gentileza? Claro, digo sim. Tela, partilhar. Tá funcionando? Tá compartilhando. Sim, Tá ótimo, perfeito. obrigada. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como trabalhar com histórias em quadrinhos no ensino de português, língua estrangeira, língua de herança, ou os dois juntos, que é minha área de pesquisa, como a Marcela falou, desde 2016. Meu mestrado, meu doutorado, todos foram dedicados a entender um pouco sobre o ensino de português, usando ferramentas multimodais, principalmente as histórias em quadrinhos, e explorar o potencial desse material no nosso trabalho, né, enquanto professores. E é o que eu faço hoje na universidade que eu trabalho, aqui na França, na Universidade Aix-Marseille.
Então, eu dividi a minha apresentação em 4 partes. Primeiro, por que histórias em quadrinhos? Ainda é um material que, apesar de nós sabermos o quanto é um material querido pelos alunos e um material lúdico que funciona bem nas aulas, dentro da academia ainda é um gênero textual um pouco controverso, que não é visto da mesma forma que outros gêneros. Por exemplo, ninguém questiona o uso de literatura nas aulas de português, mas eu já ouvi pessoalmente muitas e muitas vezes por que escolher histórias em quadrinhos, que era algo para criança, que era algo muito bobo para se levar para a sala de aula. Depois, o que acontece nos bastidores da cognição, eu vou falar muito, muito rapidamente, só para a gente poder ter uma base, um aporte linguístico sobre o que acontece na cabeça do leitor e por que isso é importante para nós, enquanto professores, na hora de selecionar o material. E a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer essa seleção de acordo com os nossos objetivos, e eu trouxe vários exemplos de atividades práticas que eu já fiz e que colegas já fizeram sobre diversos temas e vários níveis, para a gente poder ver alguns exemplos e para que vocês possam ter alguma inspiração de atividade, ou de repente é uma atividade que vocês já fazem também, e aí vocês podem, enfim, a gente pode trocar um pouquinho sobre isso no final. Então, começando, por que histórias em quadrinhos? Eu estou tomando como base as pesquisas do Chevalier sobre o ensino de português de língua de herança através de gêneros textuais. Então, ele fala que o aluno de língua de herança, ele é dividido em 2 grupos, o aluno que já sabe escrever e o que ainda não sabe. Então, ele fala que os alunos que já têm algum treinamento de escrita, geralmente eles fazem a escrita fonética, eles escrevem da mesma forma que eles falam. Eu constato isso diariamente nas minhas turmas de alunos adultos, eu trabalho na universidade, então eu sempre percebo que a composição textual é estruturalmente parecida com a forma que o aluno fala. E mesmo a ortografia de algumas palavras que eles não têm o hábito de leitura, eles escrevem da mesma forma que eles falam, assim como as crianças que estão adquirindo a leitura, né, na sua língua materna, a leitura e a escrita na língua materna. E os estudantes que não sabem ainda escrever, que estão no início da escrita da língua de herança, independente da idade, porque eu também tenho alunos adultos que nunca escreveram em português, que só conseguiam compreender, até a fala era muito difícil, eles também têm essa tendência de converter a fala na escrita. Então, quando a gente pensa na elaboração de currículo de língua de herança, o Chevalier diz que a gente precisa analisar a distinção entre o discurso falado e o discurso escrito, e que o objetivo principal da nossa aula, enquanto professores de língua de herança especificamente, é desenvolver o letramento, então ampliar a familiaridade desses estudantes com o discurso escrito. Não é o mesmo caminho cognitivo que a gente faz para o aluno de PLE, porque ele está começando a aprender o português desde o início, do zero. Então, a gente sabe que a estrutura que a gente vai ter na nossa aula, a gente vai começar de pequenos elementos gramaticais, do micro para o macro. Mas o aluno de língua de herança, ele faz o caminho oposto, porque ele já conhece alguns alunos, né? Claro, a gente tem um espectro de perfis de estudantes de língua de herança, mas os que já conhecem a língua, os que já falam a língua e os que já sabem ler ou escrever de alguma forma, eles já têm uma noção do global, eles partem do macro e o nosso trabalho é levar eles até o micro. Então, treinar eles dentro das habilidades de letramento, a compreensão do sistema da língua, os diferentes gêneros do discurso escrito, principalmente gêneros relacionados com o formal, com o português formal, o registro formal. Então, o Chevalier, ele organiza esse trabalho de letramento em 4 estágios. E o que nos interessa aqui são os estágios 1 e 2, relacionados com a conversação, a descrição e a narrativa, né, dentro desses modos de escrita. Então, ele fala que a gente pode trabalhar o letramento a partir da descrição do diálogo, da descrição de pequenos objetos, partir do que o aluno já conhece, do que é próximo para ele, ou seja, o discurso conversacional,
até chegar num estágio mais complexo, que é o estágio 4, que é o estágio de ensaios, de artigos acadêmicos, enfim, estágios mais complexos. Então, a história em quadrinho é um gênero que trabalha com a representação da oralidade. Então, é um tipo de material excelente para os estágios 1 e 2 de iniciação ao letramento. Até porque os elementos culturais do quadrinho, em conjunto com as estruturas linguísticas, vão dar para o professor muitas possibilidades de trabalhar temas diversos, alcançar objetivos diversos dentro do seu currículo para alunos de todos os níveis e de todas as idades. Então, por que história em quadrinhos? A gente sabe que é um gênero multimodal que mistura o verbal com as imagens, mas além disso, os fatores linguísticos, eles estão indissociados dos fatores culturais que aparecem na história em quadrinhos. A gente tem a opção de trabalhar, por exemplo, aspectos sociais e geográficos do nosso país através desse material. Eles revelam valores e nuances da nossa cultura objetiva e subjetiva, ou seja, desde um quadrinho, entre aspas, estereotipado, por exemplo, do Zé Carioca, que representa o Brasil com a malandragem, com o futebol, com o samba, até a cultura subjetiva, como, por exemplo, formas da gente se cumprimentar na rua, comportamentos sutis que só o brasileiro conhece. Então, comportamentos em contextos diversos também, formais e informais, tratamentos com pessoas diferentes, em contextos diferentes, de várias idades. Além disso, a história em quadrinho, ela é um registro da evolução da língua ao longo dos anos. Então, se você, enquanto professor, quer trabalhar um pouco a história da língua, você pode mostrar esse registro através das histórias em quadrinhos. Um bom exemplo são as histórias antigas do Maurício de Souza, principalmente do Chico Bento, em que ele colocava o Chico Bento, que está dentro de um grupo linguístico característico, que seria o falar do interior do país, e ele colocava o Chico Bento muitas vezes fazendo até mesóclise dentro da história em quadrinhos, que não tem nenhuma relação com a fala real. Então, esse também pode ser um exemplo. Então, variantes diferentes da oralidade, aqui eu dei o exemplo do Chico Bento, mas a gente tem também a Turma do Chachado, que é um tipo de... são historinhas feitas por um cartunista do Nordeste, né, do Ceará, e ele trabalha elementos culturais, comportamentos, problemas sociais e geográficos da região do Nordeste, e também tem, claro, a oralidade típica do Nordeste, e o uso linguístico em situações interacionais diversificadas, que é o que a gente mais faz. Então, por exemplo, ir ao médico, apresentar alguém, pedir desculpas, fazer convites, interações em restaurantes, tudo isso a gente pode trabalhar através das histórias em quadrinhos. Então, eu entendo a história em quadrinho como um hipergênero, a partir da teoria do Paulo Ramos, e ele diz que o hipergênero, a história em quadrinhos é considerada um hipergênero porque ela abarca diferentes gêneros, como a tira, a charge, a biografia, o cartoon, história em quadrinhos longas de super-herói, infantis, adaptação literária, e que todas elas compartilham alguns elementos que fazem com que sejam consideradas histórias em quadrinhos, como, por exemplo, a linguagem do quadrinho, o balão, a onomatopeia, a própria vinheta, né? Os recursos de ordem verbal, escrita e visual, que seriam a forma de construção do quadrinho, né? Que a gente tem o multimodal, a imagem em conjunto com o linguístico, e a história em formato de narrativa. Mesmo quando é uma tira muito pequena, a gente tem todos os elementos da narrativa, a passagem do tempo, a composição do espaço, a presença dos balões representando os diálogos. Então, eu entendo o quadrinho como um hipergênero, assim como ele. E, falando em balão como elemento das histórias em quadrinhos, o próprio balão, por si só, ele já é uma ferramenta valiosa, porque, através dele, é ilustrada a prosódia na história em quadrinhos. O balão, ele representa o som que não existe. Então, por exemplo, o balão pontilhado, que nós temos aqui na primeira imagem, ele representa uma fala em sussurro,
baixinha. O balão em zigue-zague, ele representa um som que sai geralmente de um aparelho eletrônico ou de uma pessoa falando muito alto. O balão uníssono, que é quando nós temos vários rabichos para o mesmo balão e ondulado, a gente vê que é uma fala alta que está sendo feita por várias pessoas. O balão grito geralmente é ondulado, bem onduladinho, e o balão pensamento, que é o mais, acho que é o mais fácil de identificar, que é a nuvenzinha que tem as bolinhas. Por que isso é importante? Eu já passei por uma situação em que o estudante ele precisava ver a historinha e contar para mim o que estava acontecendo. E ele não sabia ler. E aí o personagem, ele estava pensando, mas o menino disse que o personagem estava falando. Então, o balão, ele vai ajudar também o estudante na escolha do verbo. Então, se ele compreende como funciona o gênero, né, os gêneros das histórias em quadrinhos e as suas linguagens, isso vai influenciar também na escolha do verbo, na hora, por exemplo, de transformar a história em quadrinhos numa redação, por exemplo. Ele não vai dizer, aí o gato gritou. O gato pensou. E os meninos sussurraram? Não, os meninos gritaram. E aqui o gatinho sussurrou. Então, isso também é tudo uma ferramenta para nós, enquanto professores, trabalharmos com os alunos. Se a gente está, por exemplo, trabalhando com a transformação do discurso direto para o discurso indireto, os verbos de elocução vão ser diretamente influenciados pelo formato do balão. E aqui eu trouxe para vocês mais uma justificativa, né, de por que quadrinhos, que é uma validação feita pelo Itamaraty, em parceria com o Instituto Guimarães Rosa também, que acabou de ser lançado, que são as orientações, né, da proposta curricular para o ensino de português como língua estrangeira por meio de histórias em quadrinhos. E essa foi a última publicação, foi feita pela Maria Clara Carneiro, que é uma professora da Universidade Federal de Santa Maria, uma professora maravilhosa, especialista também em quadrinhos, vale muito a pena e é grátis. Vocês podem acessar e conseguir essa proposta, assim como outras propostas do ensino de português, como língua de herança, como língua estrangeira, no site do Itamaraty. Acredito que todo mundo aqui já conhece. E agora, o que acontece nos bastidores da cognição do leitor, né? Quando um leitor vê uma história em quadrinhos, como, por exemplo, essa da Mônica, a gente tem espelho meu. Há alguém mais bonitinha do que eu? Quem cala consente. O que um leitor precisa saber para ver essa história em quadrinhos, ler e compreender? Ele precisa fazer as inferências, ele precisa fazer as relações, as conexões com os conhecimentos prévios que ele já tem. Aqui a gente tem duas referências muito claras. A primeira é a Branca de Neve, o espelho mágico, no primeiro quadrinho, e a segunda é uma expressão idiomática do português, a nossa expressão popular, quem cala consente. Quem entende essas duas referências consegue captar o humor da historinha. De repente, um aluno estrangeiro que não conhece, por exemplo, a referência do quem cala consente, ele vai ler, mas ele não vai compreender o humor por trás. Então, quando a gente faz a leitura, o primeiro obstáculo, no caso, é a decodificação linguística. Então, através das pistas que a gente tem da imagem e das palavras, as pistas verbovisuais, o leitor consegue fazer as inferências evocando os conhecimentos prévios que ele já tem, que na linguística cognitiva são chamados de modelos cognitivos idealizados. Através desses modelos evocados, que são estruturados a partir da experiência, do conhecimento prévio que esse leitor tem, das suas experiências na sua língua, na língua materna, na língua de herança ou na língua-alvo, ele vai fazer a categorização e a recategorização desses conceitos que vão estruturar os espaços mentais na cabeça do leitor, que são relacionados entre si, pelo que é chamado de relações vitais, e é feito o processamento da mesclagem conceitual. Esse processo cognitivo é o que permite a gente gerar novos sentidos, né, gerar novas ideias de maneira criativa e inédita, mas também compreender uma leitura, um texto,
uma imagem, como, por exemplo, as histórias em quadrinhos. Então, é por isso que a gente precisa refletir muito bem na hora de selecionar a história em quadrinho que a gente vai levar para o nosso estudante. Será que ele vai conseguir realizar a leitura? Será que ele vai conseguir ter as inferências do conhecimento prévio necessário? Pode ser que o professor tenha que dar um passo antes de trabalhar a história em quadrinhos, um passo para trás, trabalhar primeiro os elementos da história em quadrinho, construir esses conhecimentos para depois levar o material. E aí a gente vem no passo como selecionar o material. Então, antes de tudo, o professor precisa responder a 3 perguntas. Primeiro, para que eu vou usar as histórias em quadrinhos? Quais são os objetivos da minha atividade? Será que eu só posso fazer essa atividade com histórias em quadrinhos? Será que o quadrinho é o melhor material? Pode ser que existam outros materiais mais adequados para o meu objetivo. Então, a partir dessa pesquisa, o professor entende, tudo bem, o melhor para mim é o quadrinho, ótimo. Então, quais são as histórias em quadrinhos mais adequadas para eu alcançar o meu propósito pedagógico nessa atividade? O professor vai fazer uma nova pesquisa. Enfim, como eu vou usar as histórias em quadrinhos? O professor vai planejar uma prática que vai incluir a leitura de quadrinhos, só que de uma maneira coerente. Então, o quadrinho, é muito difícil você usar o quadrinho como primeiro material em uma aula, quando você depende de inferências muito grandes. Então, se você escolhe uma história em quadrinhos, por exemplo, sem falas, e que tem referências mais universais, é mais simples de você levar para uma turma de alunos iniciantes, por exemplo, que não tem muito conhecimento cultural específico sobre aquilo que você vai trabalhar, mas, ao mesmo tempo, permite você fazer um aquecimento, você evocar o assunto antes de se aprofundar. Então, a gente vai refletir sobre quais são os objetivos pedagógicos do professor e da instituição. Se naquela instituição tem, por exemplo, um currículo fechado, será que eu consigo incluir todas as atividades com quadrinhos? O que eu posso fazer para me adaptar? Qual é a idade dos meus estudantes? Qual é o perfil? São alunos de língua estrangeira, língua de herança, língua materna? Será que eu tenho todos juntos na sala? E a idade também para fazer a seleção do material mais adequado. Quais são os interesses dos meus alunos? Será que eles gostam de quadrinhos? Nem todos os alunos gostam. Já aconteceu comigo de um aluno falar para mim: ai, professora, eu não gosto de história em quadrinhos, a gente pode fazer outra coisa? Pode, claro. E qual é o tipo de atividade que eu vou trabalhar? Em casa e na sala de aula, né? No caso, se for uma tarefa muito longa, que seja mais fácil do aluno fazer em casa, eu posso selecionar um quadrinho diferente do que um quadrinho que eu preciso ler na sala de aula, que eu tenho menos tempo. Então, o tamanho da história também vai ser relacionado com o tipo de atividade que eu vou fazer e quanto tempo eu tenho. Então, eu trouxe algumas sugestões e exemplos de quadrinhos para temas diferentes. Por exemplo, para trabalhar com a Sociedade de Geografia do Brasil, eu tenho essas 3 sugestões. O Castanha do Pará, que foi premiadíssimo, que é um quadrinho maravilhoso, que mostra, imageticamente, ele é uma obra de arte, realmente, e tem muitos elementos culturais do norte do Brasil. Para trabalhar história, colonização, ou o Brasil, as superstições do Brasil, o Brasil do século XIX, eu sugiro ao Dom João Carioca e essa coleção da literatura brasileira em quadrinhos, se alguém quiser trabalhar com adaptação literária também, que é muito boa. Para trabalhar com a comunidade surda, a gente tem essas 2 publicações feitas pela Federal do Paraná, por um grupo de pesquisa do PIBIC. A primeira foi essa aqui, sobre o Congresso de Milão, e a segunda foi envolvendo não só a comunidade surda, mas também a comunidade indígena da tribo Terena. Então, essa é uma história da pajé surda, Sol, a pajé surda, as 2 excelentes e feitas pela universidade, para trabalhar sobre nuances e valores da nossa cultura objetiva e subjetiva, como, por exemplo, o assédio das mulheres no ambiente de trabalho. Eu sugiro essa coleção da MSP, da Tina, do Maurício de Souza, que foi revisitada, né, pela Fefe Torquato, que é sobre o respeito no ambiente de trabalho. Então, a personagem, ela sofre um assédio,
e ela, enquanto jornalista, ela resolve fazer uma campanha e lutar contra isso dentro da edição do jornal onde ela trabalha. Além disso, para trabalhar, por exemplo, com racismo, com a descoberta de uma criança sobre a sociedade racista, essas duas publicações também da Graphic MSP são maravilhosas. Ambos são releituras do personagem Jeremias, pelo Rafael Calça e pelo Jefferson Costa, excelentes, falam sobre ancestralidade, sobre a cultura africana no Brasil, sobre o racismo na escola com uma criança, mas também sobre o racismo com os adultos. É muito, muito boa e muito sensível. É uma publicação muito sensível, muito bem feita. Para trabalhar com as questões folclóricas e culturais do nosso Brasil, por exemplo, lendas e folclores, tem desde publicações para crianças, como esse almanaque temático do Chico Bento, até publicações mais adultas, como essa releitura do personagem Papa Capim, que traz a lenda do Noite Branca, mas já é uma publicação para adultos, contos tupi-guarani também, Irupé, que são as nossas lendas do folclore, e aqui o conto dos orixás também, trazendo também a nossa herança africana para levar para os nossos alunos. Os alunos geralmente gostam muito, pelo menos os meus alunos aqui, eles têm muita curiosidade sobre a composição do povo brasileiro, e aí quando a gente trabalha a nossa história, eles querem conhecer mais. Então esses são elementos culturais que a gente pode trabalhar com quadrinhos também. E agora, para finalizar, eu trouxe alguns exemplos de aplicações práticas que eu fiz e que colegas meus fizeram na sala de aula. O primeiro é uma produção escrita voltada para um público iniciante. Então, eu trabalhei na sala de aula da universidade, são alunos adultos, e é uma turma mista, né, PLE e PLH, de nível iniciante. O tema da aula era rotina e família. Então, no final da unidade, eu trabalhei toda a unidade de rotina e família durante muitas semanas, trabalhei com eles as horas, os dias da semana, atividades que a gente faz da nossa rotina, e ao final, como última atividade da unidade, que era a atividade valendo ponto, eles em dupla, na sala de aula, fizeram essa produção escrita. Então, eles tinham que ler a história em quadrinhos e transformar a rotina de um dos personagens em um texto narrativo. E para isso eles tinham que usar o que a gente trabalhou na unidade, os verbos no presente, as horas, eles iam inventar as horas das atividades e atividades da rotina. Por que eu escolhi essa história em quadrinhos? Porque não tem nenhuma fala. Quando tem, são pouquíssimas, por exemplo, bom dia, boa noite. Ela é formada pela rotina do Chico Bento e do primo dele, em paralelo, mostrando a comparação entre a rotina na fazenda e a rotina na cidade. E aí os alunos fizeram a produção na sala de aula, transformando, escolheram um dos personagens e transformaram a historinha em um texto narrativo pequeno. Então, aqui a gente tem 2 exemplos. Essa aqui foi a redação feita por uma aluna francesa e uma norte-americana, e aqui temos um aluno italiano e um aluno francês. E eu sempre peço para eles fazerem as redações na sala de aula, porque quando eles fazem em casa, geralmente eles usam tradutor, eles usam ferramentas, e eu gosto de que eles façam ali, para eles treinarem o que eles aprenderam. Depois, uma produção escrita agora já para o nível intermediário, né, B1, A2+, B1, né, ou B2. Foi uma atividade que eu fiz com um mestrado mais avançado. Essa atividade eu fiz na Universidade de Rennes, e eu tinha, dentro dessa turma, eu tinha alunos que iam do B1 ao C1. E o tema da aula era vocação profissional. E a gente estava trabalhando o presente de subjuntivo, a revisão do presente de subjuntivo regular e os irregulares. Então, eu trabalhei também, aqui eu coloquei o plano de aula para vocês verem que eu estruturei a aula com muitos elementos antes, para poder trabalhar as estruturas que eu precisava, os elementos culturais que eu precisava, antes de levar a atividade. Então, a atividade é a última tarefa.
O quadrinho é a última tarefa. Então, o que eles deveriam fazer? Eu mostrei para eles, essas histórias em quadrinhos, cada grupo sorteou uma dessas historinhas que traz dificuldades de profissões diferentes. Então, o bancário, chefe de cozinha, professor, veterinário, só que são histórias mais difíceis, elas trazem ironia, sarcasmo. Então, o que eles deveriam fazer? Cada grupo sorteou uma historinha, nós lemos todas as histórias juntos para poder tirar dúvida de vocabulário, de compreensão de alguma estrutura um pouco mais irônica, e os alunos tinham que imaginar que o profissional ilustrado, que o dos personagens, era um amigo ou familiar e que essa pessoa enviou um e-mail contando as dificuldades que enfrenta no trabalho, dificuldades que eles viram nas histórias em quadrinhos. Então, qual era a tarefa deles? Escrever uma resposta mostrando para eles, para esse amigo, o desejo, um sentimento em relação ao problema, e eles tinham que responder: será que essa pessoa tem que deixar o emprego? Ou as coisas podem melhorar? E eles tinham que usar obrigatoriamente os elementos que nós trabalhamos na unidade: presente de subjuntivo, pronomes relativos, o pronome oblíquo e a crase. E era um trabalho em grupo. Eles fizeram aqui em grupos com 4 estudantes, e eu fiz grupos mistos. Então, alunos que tinham mais domínio, com alunos que tinham um pouquinho menos, para que eles pudessem se ajudar. E as redações ficaram excelentes, eles fizeram também em sala de aula junto comigo. E aqui um exemplo de produção escrita para o nível avançado, também fiz na Universidade de Rennes, era a licenciatura 3, mas era a licenciatura 3 de português, e esses alunos, a turma toda tinha o nível C1, eles tinham um nível muito forte mesmo. E aí o tema da nossa aula era migração no Brasil, e eu estava fazendo revisão de todos os tempos que a gente já tinha visto, que eles já tinham visto ao longo do ano, né? Que era uma revisão antes da gente começar o ano mesmo, esse foi o primeiro dia de aula. Então, eu trabalhei com eles tudo sobre a migração, através de imagens, a gente analisou obras de arte, a gente analisou charges, a gente analisou gráficos, textos, poesia, muitos elementos, para que eles pudessem compreender o que era um retirante. Eu precisava que eles entendessem o que era um retirante dentro da sociedade brasileira. Então, depois das análises que a gente fez em grupo, fizemos leitura, nós lemos Morte e Vida Severina, os primeiros parágrafos, né, enquanto o Severino se apresenta. E depois, ao final da aula, eu dei para eles essa tira da Turma do Chachado, que fala sobre um retorno de uma família de retirantes que tinha ido embora da cidade, né, da cidade natal, por causa da seca. Então, qual era o papel dos alunos? Eles tinham que ler essa tira e imaginar qual era a história dessa família. O que aconteceu quando eles foram embora? Por que eles foram embora? Quais foram os problemas que eles tiveram na cidade grande? Porque a gente trabalhou com essa questão da ilusão da migração, que muitas vezes essas famílias chegam, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e não conseguem realizar todos os sonhos que eles tinham imaginado, e depois precisam voltar para casa e muitas vezes encontram dificuldade. Então, os alunos tinham que contar o que aconteceu com essa família, por que eles voltaram para casa. E eu achei interessante que essa estudante que fez essa redação, ela é francesa, não tem família brasileira, nem portuguesa, nem lusófona de forma alguma, e ela colocou aqui a palavrinha retirantes e apontando para a família. E ela criou essa redação, essa história, a partir do ponto de vista desse garotinho. Ela contou a história do garotinho como se fosse uma memória da infância dele, a partir dele enquanto adulto. Então, é um texto cognitivamente muito complexo, que ela conseguiu construir, ficou excelente. Então, foi uma ótima produção, foi um ótimo resultado dessa atividade. Agora eu trouxe outra proposta de produção oral e escrita, que a mesma professora usou, a professora usou a mesma história em quadrinhos, que é uma história que não tem falas, uma história do Papa Capim,
Tá sujinho, vai tomar banho. Ela usou essa história com 2 alunos particulares. Um aluno, um senhor de 57 anos, já de português língua estrangeira, que queria trabalhar em Portugal, e um menino de PLH, de família brasileira, 11 anos, totalmente iniciante. Falava muito pouco, compreendia bem, mas falava muito pouco e não lia nada. Então, ela escolheu a mesma história em quadrinhos, mas ela trabalhou de maneiras diferentes a partir da compreensão das pistas visuais. Com o menino, ela pediu para ele ver as imagens e interpretar a leitura das imagens, criando uma narrativa oral. Então, ele ia contando para a professora, usando o português, qual era a história que ele estava vendo ali, com o objetivo de praticar a oralidade, que para ele era difícil, porque os pais não usavam português em casa. E, com o senhor adulto, ele tinha que ler as imagens também, mas ele ia criar as falas para cada quadrinho para ele poder praticar a escrita. Então, essa foi a história selecionada do Papa Capim, né, que também mostra a representação do indígena através da perspectiva do Maurício de Souza, né, a gente sabe que não é a representação mais fidedigna, mas é a representação que a professora selecionou. E essa, antes de passar para a próxima, essa experiência foi muito interessante, porque o menino de 11 anos, ele é de família indígena, a família dele é amazonense, e ele conhece muitas etnias indígenas diferentes, e ao final da atividade, ele falou para a professora que essa representação era uma representação estereotipada, e ele usou estereotipada, ele falou exatamente assim, e a professora perguntou por quê, e aí ele começou a contar em francês e em português, misturando os dois, mas ele começou a contar que a família dele era indígena, e que quando ele ia no Brasil visitar os familiares, as pessoas não se vestiam dessa forma, que quando ele ia nas aldeias, visitar as aldeias de verdade, que as mulheres não usavam esse tipo de vestimenta, que nem todos usavam piercing, que era de etnias específicas, que o cabelo não era assim. Então, o menino deu uma aula sobre cultura indígena a partir da representação e dos conhecimentos prévios que ele já tinha. Então, a gente vê que houve essa relação, ele fez essa integração conceitual, mas ele relacionou as diferenças. E ele explicou todas para a professora e de maneira espontânea, sem a professora pedir para ele. Foi muito interessante. Depois, para trabalhar com a gramática, por exemplo, adjetivos, na unidade de descrição, eu levei essa atividade para os meus alunos adultos. É uma atividade simples. Eu pedi para eles, a gente leu a história em quadrinhos juntos, tiramos dúvidas de vocabulário, e é uma história que traz muitos adjetivos de caracterização. Linda, jovem, magra, elegante, bem-sucedida, famosa, milionária. Então, eu coloquei para eles, a gente leu, perguntei para eles qual era o tema do quadrinho, se eles concordavam que não existe nada mais importante do que ser magra, que é o tema da história em quadrinhos, e a gente estava trabalhando com a unidade de descrição, então a gente estava falando sobre modificações, plástica, harmonização facial, e a gente começou a trabalhar essa discussão. Como essa história em quadrinhos se relaciona com a realidade da nossa sociedade, de redes sociais, de obsessão com magreza. E depois, eu pedi para eles identificarem os adjetivos presentes na história em quadrinhos, e a gente listou eles no quadro, para eles fazerem uma outra atividade em seguida. Então, essa foi um aquecimento, eu usei o quadrinho como aquecimento para uma outra tarefa. Além disso, na gramática, eu acho que essa é clássica, todo mundo já viu essa história em quadrinhos, para trabalhar os porquês, eu já coloco na minha unidade, para mostrar a diferença, né, do uso de cada um no uso mesmo. Por que é separado? Pergunta. Por que não é junto? Resposta. Mas por quê? Pergunta no final da frase. O porquê eu não sei. E aqui o porquê enquanto substantivo. E eu sempre coloco nas minhas unidades também. Para trabalhar com a cultura, eu trago geralmente cartilhas que são publicadas gratuitamente, né, que o governo acaba produzindo e ficam disponíveis, e a gente consegue encontrar isso livremente na internet. Então, para trabalhar com a saúde, já no nível
iniciante, só que A2, na universidade, uma turma mista também, a gente leu essa cartilha que conta a história da vacinação e a importância da vacinação na sociedade. Então, a gente fez a leitura, eu trabalhei com eles a parte de pronúncia, de fonética, principalmente relacionada com o X e o CH, que eram os fonemas que a gente estava trabalhando naquele momento. Fizemos um debate sobre a importância das vacinas, um debate totalmente livre, e aqui nós temos alunos com perspectivas muito diferentes, tem muitos alunos que são contra a vacinação, então foi interessante a gente fazer essa conversa, e no final, eles tinham que criar uma cartilha de orientação sobre o tema de saúde, um tema livre. E esses foram os trabalhos que eles fizeram. Então, essa estudante aqui, ela é francesa, ela fez sobre a saúde da mulher no Brasil, eles puderam fazer as próprias pesquisas, o que eles quiseram. Esse aqui é um aluno mexicano que fez sobre a chikungunya. E aqui a gente tem 3 alunas que são das Ilhas da Reunião, que são ilhas francesas, que fizeram sobre plantas medicinais. Então, o tema era totalmente livre, desde que eles usassem as estruturas que a gente estava trabalhando e fizessem pesquisas sobre a saúde. Para finalizar, eu trago algumas sugestões extras. Por exemplo, atividades mais simples. Você pode pedir para os estudantes completarem uma frase da história em quadrinhos ou completarem o final. Para crianças, você pode começar a contar a história e pedir para ela tentar antecipar o que ela acha que vai acontecer depois. Terminar a história e fazer algumas perguntas para a criança poder falar o que ela pensa, ou para o adolescente, para o adulto, mas aqui é mais no caso da criança que às vezes tem um pouquinho de resistência. Se a família do estudante é religiosa, ou se a sua família, você quer trabalhar com o português na sua família, né? Você tem uma criança ali numa situação de língua de herança, ou vocês podem orientar os pais para falar sobre a sua crença em português através dos quadrinhos, tem muitas opções também para falar sobre temas religiosos, orixás, a religião católica, a religião evangélica, budismo. O mais importante é, dentro do espaço da família e dentro do espaço da sala de aula, transformar esse momento da atividade num momento de afeto, porque a história em quadrinhos, ela tem uma relação muito lúdica, ela permite uma leveza, um momento de tranquilidade, de leveza ali no curso de línguas, que fica vinculado na memória de longo prazo, porque a cognição e a emoção são intrínsecas também. Tudo que fica registrado na nossa memória de longo prazo passou por uma emoção que a gente teve, uma emoção negativa ou positiva, e é daí que a gente cria certos bloqueios para alguns temas e certo carinho por outros, e que a gente gera essas memórias na nossa cabeça. Então, aqui eu trouxe algumas breves referências bibliográficas, e obrigada. Não sei se eu passei muito do tempo. Não, tá perfeito, Brígida. A gente que agradece imensamente por essa aula tão enriquecedora, tão completa, né, por compartilhar com a gente tantos materiais super importantes, né, aí para o trabalho com HQ, por compartilhar essas propostas também, né, de ensino que vão, com certeza, nos ajudar bastante nas nossas atividades didáticas. Muito obrigada. Ai, que bom. O pessoal está Tomara que fazendo muitos ajude. elogios aqui no chat. Tem muitos, não vou conseguir ler todos, porque está todo mundo maravilhoso. Ai, obrigada, demais. gente. Todo mundo Marcela, se você gostando muito. quiser, eu posso te dar o PowerPoint para você, Isso, porque eu sei que eu falei rápido, e para as pessoas poderem ter as historinhas e até as ideias para elas poderem fazer também. ótimo. O pessoal está pedindo mesmo, que não conseguiu, né, copiar, anotar Não, eu todas sei. as Eu envio dicas. tudo para você. Ótimo, aí a gente vai enviar por e-mail para todos que participaram. Excelente, obrigada, Vista. O pessoal também está perguntando sobre a disponibilidade dos materiais. Muita gente, né? Muita gente está fora do Brasil e pode ter um pouco de dificuldade de conseguir, né, esses livros, esses materiais. Não sei se você tem alguma sugestão
ou se existem alguns sites que você poderia indicar para passar para a gente também enviar Uhum. para o pessoal. Então, eu também estou fora do Brasil, então eu conheço essa luta, né? Eu Uhum. trouxe muitos materiais, porque eu escolhi a minha pesquisa em História em Quadrinhos porque eu sou colecionadora desde criança. Então, eu não sei nem quantos gibis eu tenho na minha casa. E muitos deles eu acabei escaneando, e os livros maiores eu escaneei também. Então, eu tenho um pequeno banco de dados no Drive que eu posso partilhar eu vou partilhar com a Marcela, e a Marcela partilha com as pessoas. E aí as pessoas vão ter acesso. Não é tudo, mas os que eu falei, pelo menos, todas as grandes que eu mostrei, Castanha do Pará, o da Tina, os do Maurício de Souza, esses todos eu tenho. Turma do Chachado é muito fácil, está disponível online. Vocês procuram no Google e aparecem milhões e milhões e milhões de tiras. É muito fácil de achar. As cartilhas, por exemplo, cartilha da saúde, cartilhas voltadas para temas sociais, todos são disponibilizados gratuitamente também na internet. Então, depende do site. Então, os que são da saúde, geralmente estão no Ministério da Saúde ou na Unicef, porque a Mônica é embaixadora da Unicef. Os que são relacionados, por exemplo, com justiça, direito, ficam no site do Ministério Público. Mas se você coloca cartilha Turma da Mônica, tema tal, por exemplo, saúde, você encontra. É gratuito, é fácil de achar na internet. E a minha outra sugestão também, para quem usa redes sociais, dentro do Instagram, tem muitos criadores de conteúdo que escaneiam histórias e publicam as histórias de forma gratuita. Um deles se chama Acervo Mônica. Como é que eu escrevo no chat? Vou botar aqui. Acervo Mônica, mas tem muitos. Tem outro, por exemplo, Gibis do Rafa. E esses criadores, eles escaneiam as historinhas e eles disponibilizam gratuitamente. Então, você consegue entrar e o Instagram dessas pessoas é como se fosse um grande catálogo em que você escolhe as histórias que você quer para você trabalhar. Eu acho, assim, sensacional. E são histórias antigas. Não são as mais frequentes, então, não são as que saíram na banca agora, então não é aquela pirataria. São histórias de colecionador que não existem mais. Muitos gibis que eu vejo ele colocando são gibis que eu lia quando eu tinha 5 anos, que eu tenho na minha casa. São histórias antigas. E outra opção também, tudo que eu estou falando é grátis. Mas quem quiser pagar, o Maurício de Souza, ele disponibiliza, agora ele criou um aplicativo que é a banca virtual da Turma da Mônica. Então, você consegue fazer a assinatura e você tem acesso aos gibis de forma virtual. E aí, toda vez que é lançado, vocês conseguem pegar também, enfim, usar de maneira digitalizada. É ótimo. Hoje em dia tem muito material, né? Tem uma riqueza de Muito, material já nossa. disponível, de livre acesso, então isso Uhum. facilita muito, né? E Ótimo. autores também, autores iniciantes que divulgam o seu trabalho nas redes sociais, que são as chamadas webcomics, tem muitas histórias em quadrinhos maravilhosas que refletem o Brasil todo. A gente não é só a Turma da Mônica, né? A gente tem que olhar para todas as outras histórias. Então, eu não sei se alguém chegou a conhecer, eu não lembro agora o nome do autor, mas o nome da historinha que ele fez era Confinada, que foi uma sequência, uma série de histórias que ele publicou só nas redes sociais, falando sobre o confinamento do Covid, pela perspectiva de uma mulher super rica, da Zona Nobre do Rio de Janeiro, e da funcionária que trabalhava na casa dela. E como é que as duas estavam vivendo esse confinamento. Mas é brilhante, é uma crítica social brilhante, excepcional. E tudo isso é só nas redes sociais, então tem que fuçar, tem que pesquisar mesmo. Alguém leu Ótimo. aqui, a Uhum. acho que é Reve Silva, leu esse da Confinada. É muito bom mesmo. Ótimo. Só avisar o pessoal que a gente deixou o link para vocês colocarem
a participação de vocês e poderem receber depois os materiais e o certificado também para quem desejar. Tem uma pergunta aqui, professora, do Natan. Ele pergunta como foi feita a análise semiótica, se foi baseada em alguma bibliografia específica. Do quê? Ele só De qual? pergunta assim, de qual, Natan, se você puder abrir o microfone para explicar melhor para a gente. Oi, claro. Eu fiquei pensando sobre os quadrinhos, né? Sobre justamente a riqueza de imagens, de signos, enfim, de significado que a gente consegue depreender. E a professora Brígida falou sobre que ela usa muito para apontar elementos culturais, mais tangentes ou mais abstratos, mas enfim. E eu queria saber assim se teve alguma referência bibliográfica que baseou análise, ou se teve análises além disso, de colaboração entre o verbal e o não verbal na significação, como é que foi isso? Então, a minha pesquisa, quando eu fiz as minhas duas pesquisas, eu não trabalhei só com semiótica profunda. Eu trabalhei mais voltada para a linguística cognitiva e essa relação dos signos a partir da visão da linguística cognitiva. Então, sobre a estrutura dos quadrinhos e a leitura de todos esses signos, eu trabalhei com base no Paulo Ramos, no Valdomiro Vergueiro, e no Eisner, que são as bibliografias, para mim, que são de maior peso dentro das histórias em quadrinhos. E na parte da linguística cognitiva, eu trabalhei com a integração conceptual do Mark Turner e da categorização do... Meu Deus, eu falo o nome desse homem todo dia e agora eu esqueci o nome dele, senhor. Lakoff, do George Lakoff. Mas, Nathan, se você quiser, depois eu posso te passar... Eu não sei se no final da... Deixa eu ver se no final da minha apresentação eu coloquei essas bibliografias. Não, não coloquei. Depois, no final, depois eu posso te passar mais bibliografias dentro do que eu usei, se você quiser. Tá bem, muito obrigado. Nada. Gente, se mais alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade de levantar a mão e fazer, tá bom? Professora Rafaela Pascoal, pode falar. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença, né? Gostaria de agradecer a todos vocês, principalmente a professora Brígida. Eu tenho uma dúvida que me acompanha há algum tempo, né? Como essa área de HQ é uma área muito conhecida no Brasil, e no Brasil nós temos vários eventos que são eventos que atingem a diversas camadas da sociedade, né? Nós temos aqui, eu sou de Belo Horizonte, estou em Belo Horizonte nesse momento, né? Nós temos aqui um dos maiores festivais de quadrinho do Brasil, que foi avaliado como o melhor do país no ano passado, né? Que é o FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, e acaba sendo um evento muito popular, por assim dizer, né? Não só pelo fato de alcançar muitas pessoas, mas também pelo fato da diversidade de produções que existem aí, né? A gente sabe que no mercado de quadrinhos hoje, no mundo, né, mas especialmente no Brasil, existe uma divisão, que é uma divisão basicamente como aquela tradicional e conservadora da academia em relação à literatura, o que é alta literatura e o que é literatura popular, né? E isso acaba, de alguma forma, afastando pessoas que têm interesse por esse material e acaba criando certo preconceito sobre uma produção que tem essa temática mais popular e etc., né? Eu imagino que você, como uma pesquisadora, já deve ter lidado com várias dessas situações, né? Como professora, a minha perspectiva pessoal é de que
todo material que pode ser utilizado com fim didático, que vai atingir o propósito didático daquela aula, que vai trazer interesse dos meus estudantes e vai, de alguma forma, despertar o interesse do meu aluno pelas questões do Brasil, pelas formas de dizer do Brasil, né? Isso é válido, mas eu queria saber de você, qual que é a sua perspectiva sobre isso? É uma coisa que você enfrenta como acadêmica e como professora, né? No seu dia a dia, você vê alguma relutância por parte das pessoas, tanto no ambiente acadêmico quanto nas atividades que você propõe como professora, né, com seus estudantes? Você pode comentar um pouquinho para a gente? Posso. Obrigada, Rafaela. Nossa, vivi muito isso. A quantidade de vezes que eu ouvi que quadrinho era coisa de criança e que eu não tinha nada que levar quadrinho para a universidade, que quadrinho não era para estar na universidade. Nossa, se eu ganhasse R$1 cada vez que alguém falasse isso, eu ia estar bem rica agora. Porque eu ouvi muito isso, muito, muito, muito. Eu concordo 100% com você. Eu acho que a gente enfrenta hoje uma questão muito maior do que se história em quadrinho tem que estar na faculdade ou não. A gente está tentando fazer o aluno focar na aula. A gente está tentando fazer o aluno prestar atenção na gente durante aqueles minutos que a gente tem sem abrir o TikTok, sem abrir um chat GPT para fazer a atividade que você está pedindo. Porque se o aluno gosta do que você está fazendo, se o aluno sente prazer naquilo, ele vai se entregar. Se ele sente tédio, ele vai abandonar. E eu acho que eu acho muito, assim, elitista alguém virar e falar, mas quadrinho? Por que quadrinho? Ai, eu detesto isso. É por isso que eu sempre começo justificando tanto por que história em quadrinhos, porque eu defendo muito. Então, eu concordo com 100% com você e eu parto da mesma perspectiva que os professores que eu considero sendo meus grandes mentores, assim, os professores da USP, que são o Paulo Ramos e o Valdomiro Ergueiro, e eles falam uma coisa que também vem de teorias de quadrinho mais antigas, que é quadrinho não é literatura. Quadrinho é quadrinho. O quadrinho é a nona arte. A literatura é outra arte. São artes diferentes. Se a gente for olhar as 9 artes, a literatura e o quadrinho são artes diferentes. Então, o quadrinho é uma obra de arte por si só. Então, eu acho que não é justo e não tem nem nada a ver a gente colocar o quadrinho como um tipo de literatura menor. Não, não. O quadrinho tem as suas características, ele tem as suas estruturas, ele é um tipo de texto diferente, ele é um gênero textual diferente, é por isso que eu defendo essa visão do hipergênero, né? E dentro desse hipergênero a gente vai encontrar adaptações literárias? Vai, mas não quer dizer que aquela adaptação do conto do Machado de Assis, por exemplo, é exatamente a mesma coisa que o conto que o Machado de Assis escreveu no século XIX. Claro que não, são coisas diferentes. Só que a verdade é, se eu levar a adaptação do conto, ou se eu levar um conto todo na narrativa para o meu aluno que está aprendendo, qual dos dois, eu não vou nem falar qual dos dois ele vai gostar mais, mas qual dos dois materiais vão ser mais fáceis cognitivamente para aquele aluno processar? É óbvio que é o quadrinho, porque tem a pista verbo-visual ali. Ele tem 2 caminhos para alcançar o significado, ele não precisa se pautar só no linguístico. Então, eu totalmente a favor do que você falou. Aqui, principalmente, eu não tenho nem a opção de pensar o contrário. Meus alunos são apaixonados por Anitta, por exemplo. Aí eu vou falar assim, não, porque a Anitta faz muito sucesso aqui na França, ela é uma febre, os alunos amam funk. É impressionante, eles entram na sala de aula, o aluno não sabe falar bom dia, mas ele sabe cantar a letra inteira de qualquer funk brasileiro. E aí eu vou virar para o aluno e vou falar assim, tá bom, mas só que aqui a gente só vai trabalhar com Tom Jobim. Tá bom, professora, beijo, tchau. Qual dos dois o aluno vai ter mais interesse? É a mesma coisa, a literatura e o quadrinho é a mesma coisa que o Tom Jobim e a Anitta. Os meninos estão ouvindo o que está na moda. O quadrinho faz parte dessa cultura jovem, não só o quadrinho que a gente falou aqui, mas também, e muito forte, os quadrinhos japoneses, né, os mangás, que eles amam.
Então, se a gente leva uma tradução, se a gente leva, por exemplo, a Turma da Mônica Jovem, que é uma adaptação que o Maurício de Souza fez para essa cultura, para chamar a atenção dos jovens de hoje para essa cultura que ele sabe que é sucesso, o aluno vai ter muito mais interesse. Então, 100% concordo com você, Rafael. Obrigada. O pessoal está perguntando sobre inscrição, só rapidinho. A inscrição é única, gente. Então, se você faz inscrição para um dos encontros, você está inscrito para todos automaticamente. É isso, né, meninas? Então, vocês já recebem o link de todos eles no final e a gente vai relembrando por e-mail também, um dia antes do encontro Na acontecer. realidade, o formulário é único e você clica nos encontros que você quer receber. Se você acessou aquele mesmo formulário e clicou em todos os encontros, né, os próximos que nós teremos daqui para frente no semestre, que são mais 2, você vai receber o link de inscrição por e-mail na véspera, tá? O link de acesso, na realidade, ao encontro na véspera. Deixa só, Marcela, antes de você concluir, continuar com as perguntas para a professora, eu retomar algumas coisas aqui que foram enviadas no chat. Esse encontro está sendo gravado, né, gente? Vocês foram aí, viram isso no início, e todos os encontros do semestre, nós já tivemos 2, contando com o de hoje, teremos mais 2 nos próximos 2 meses. Eles serão disponibilizados ao final do semestre em uma playlist no YouTube para quem quiser retomar esses encontros. Então, é importante destacar. No dia 25 de maio, nós teremos mais um encontro, e teremos mais um encontro, se eu não me engano, dia 9 de junho, né? Que vai ser no início do mês, que será o último do mês. Todos os links serão enviados por e-mail na véspera dos encontros, e nós disponibilizamos aqui no chat, enquanto a professora Brígida estava fazendo a apresentação, alguns links. Por exemplo, ela citou as propostas curriculares do Itamaraty, né, os 8 volumes com as 8 temáticas, incluindo HQ e PLH, estão disponíveis no site da FINAG, né, o PDF gratuitamente. Esse link também vai ser enviado para vocês por e-mail. Ao final de cada encontro, a gente envia os links que foram sugeridos durante o encontro, os materiais, né, a professora Brígida falou que vai disponibilizar também o material para a gente, também vai ser encaminhado por e-mail para vocês. E os links também, ao final do semestre, serão enviados todos para vocês, os links de acesso aos encontros, tá? Outro link que eu disponibilizei aqui foi a respeito de uma cartilha da saúde, que a professora Brígida mencionou. Todas essas cartilhas que a Turma da Mônica desenvolve em parceria com órgãos do governo brasileiro, elas ficam disponíveis no site da Turma da Mônica, na parte de quadrinhos, nas revistas especiais. Então, vocês entrando lá, vocês vão ter acesso a temas como acessibilidade, cuidados com a natureza, cuidados com a água, coleta de lixo, várias situações, né, que são muito interessantes para discussão na sala de aula, e eu estou disponibilizando agora uma ferramenta que eu particularmente gosto muito e uso com os meus alunos, que é o Canva, que ele possui modelos pré-definidos de histórias em quadrinhos para vocês criarem com seus alunos, né? Para quem trabalha aí online, né, da aula online, isso é uma ferramenta muito boa, porque você consegue ter esse acesso de criação das histórias em quadrinhos. Tudo será enviado para vocês por e-mail ao final do encontro, tá bom? Desculpa, só os recadinhos aí. Marcela, pode continuar com as perguntas, por favor. Rapidinho. Rafaela, se você quiser, eu também tenho alguns outros sites de ferramentas grátis para criação de história em quadrinhos. Interessa? Excelente. Pode, se você puder compartilhar com a gente Partilho. manda por e-mail para todo mundo. Tá bom. Muito obrigada. Vou seguir, então, temos uma pergunta no chat. Gente, tem bastante conteúdo no chat, então se eu pular alguma pergunta, vocês podem retomar aqui, por favor. Rev Silva perguntou, Brígida, professora, qual sua perspectiva sobre a utilização de quadrinhos asiáticos, como o mangá,
para o ensino de português como segunda língua, como língua estrangeira. E se é possível, né, trabalhar mesmo com quadrinhos que são traduzidos para o português. Eu tenho duas perspectivas sobre isso. Primeiro, obrigada pela pergunta. Eu amo mangá, muito. Eu tenho uma coleção enorme, eu leio muito. Eu sou apaixonada por essa cultura. Eu acho que a gente tem a gente tem que ver qual é o objetivo do professor. Se o objetivo é trabalhar a língua e que não tem nenhuma relação com cultura, aspectos culturais brasileiros ou lusófonos no geral, eu acho válido. Se é uma boa tradução, você quer trazer a atenção do seu aluno através daquele material, eu acho excelente, principalmente para o aluno que gosta mesmo, ele vai adorar ler aquele mangá em português. Se você quer mostrar aspectos culturais do Brasil, aí já não é tão legal, porque o mangá ele é um reflexo da cultura asiática, né? Mas se você quer trabalhar só com a língua, eu acho ótimo, eu acho excelente. Alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Tem mais pergunta no chat, Marcelo. Você me ajuda a localizar, Rafa? Porque tem bastante coisa, o pessoal está colocando bastante informação, eu posso ter deixado passar alguma coisa. Acabei perdendo aqui também. Eu estou vendo um comentário da Simone. Estamos trabalhando desde o ano passado em um projeto de pesquisa sobre HQs para o ensino de PLE. É o primeiro projeto da Universidade Nacional de Misiones sobre o hipergênero. Aos poucos vamos dando, né, o lugar que merece, como nona arte, como disse Brista. Ai, que maravilha, Simone. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Eu recomendo muito vocês colocarem as pesquisas de vocês, levarem para as jornadas internacionais da USP, que é um evento super forte no Brasil, e se vocês tiverem possibilidade de levar para outros, para eventos internacionais, fortalecer. É isso mesmo. E também, gente, aproveitando a sugestão da professora Brígida, né, vai ter também as jornadas do Sanhenberg aqui em Buenos Aires, vai ter também do Línguas Vivas também aqui, que são espaços em que é possível também compartilhar essas experiências, né, com HQs. E a leitura, né, da tese da professora Brígida também, né, é bem interessante para poder ajudar vocês a terem referências, né, sobre esse trabalho com os quadrinhos. Também seria bastante interessante, né, para os projetos de vocês também, é bem recomendável. Propaganda da tese. Pois é. A gente pode enviar também ela por e-mail para todos. O livro, A gente... cartilha do Guimarães Rosa, que foi feita sobre histórias em quadrinhos, a Maria Clara ela usou como base a minha tese, mas ela foi muito além. Então, eu acho que o material de referência ideal é esse material que ela fez, porque ela também é pesquisadora de quadrinhos e ela fez um compilado de várias pesquisas. É muito bom, esse material dela é muito bom, ela traz várias indicações para nível, para público, é maravilhoso o material dela. E está disponível gratuitamente, gente, no site da FUNAG. A Rafaela colocou aqui no chat, eu só vou fixar aqui o comentário para vocês poderem acessar também esse material. Também será enviado por e-mail para todo mundo, tá? Que aí lá vocês conseguem, né, ter o registro, não perdem o link e conseguem acessar e consultar sempre que necessário. E a Elze colocou também 2 links que eu abri agora e funcionaram, tá perfeito. Que são as cartilhas que são do Ziraldo, que são maravilhosas, são muito boas mesmo. Eu tinha esquecido de falar das cartilhas do Ziraldo e ela trouxe. E a outra, estou tentando abrir, que é do Ministério Público, eu acho. Essa tá demorando um pouquinho, mas uma hora vai abrir.
E agradecer a participação de todos, né? O pessoal que está compartilhando links também, que está ajudando a enriquecer, a aumentar o nosso acervo, né, de materiais. Obrigada pela participação de todos. Alguma outra pergunta que vocês identificaram no chat, meninos? Eu acho que são mais depoimentos, mais agradecimentos, né? Estou vendo que o pessoal gostou muito do Que bom. nosso encontro, achou muito enriquecedor, está ajudando muito, né, a todos, então a gente fica muito feliz em saber, né, que o encontro foi um sucesso, está sendo significativo para todos. E se a gente não tem mais perguntas, eu acho que a gente pode Eu só vou encerrar por fechar com uma aqui. observação, gente, que foi uma dúvida, né? O próximo encontro, o próximo encontro vai ser no dia 25 de maio, e o encontro seguinte vai ser no dia 15 de de junho. Só fazendo essa correção aqui, tá? Se por acaso de junho tiver alguma alteração de data, a gente vai avisar com antecedência, tá? Mas inicialmente a data é 15 de junho do mês 6, último. Isso, a gente vai divulgar tudo novamente, vocês vão receber notícias dos próximos, fiquem tranquilos. Bom, então acredito que seja isso, né? Se ninguém mais tem perguntas, agradeço novamente, imensamente, a professora Brígida por enriquecer aí nossa manhã, tarde, noite de sábado. Obrigada por essa disponibilidade, né? E por gentilmente aceitar o convite. Agradecer também a Rafaela, a Camila pela parceria no projeto e agradecer a participação de todos novamente por, né, estarem tão próximos aí da gente nesse encontro e espero encontrá-los também nos próximos que teremos ainda nesse semestre. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite, pela organização e ver a força, né, que vocês têm. Nossa, 60 pessoas e todo mundo aqui num sábado falando de história em quadrinhos. Quer dizer, vocês são muito poderosas. Vocês arrasaram muito nesse evento. Eu achei muito maravilhoso, assim. Muito feliz em participar. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito, muito feliz. Que bom, a gente que agradece. Então, um excelente restante de sábado para todos e todas, e a gente se vê no próximo. Tchau, gente. Boa tarde, boa noite. Bom dia. Muito obrigada Tchau. pela participação, pessoal. Até dia 25 de maio. Bom sábado, gente. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau.